A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Está feliz com o Senhor ressurreto, Deus da vida, aquele que nos gera transformação, salvação. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu dar boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão presentes neste lugar nessa noite. Noite de celebração e festa. O maior motivo da nossa festa e celebração. Lucas 24, a partir do versículo 13. À medida que você for encontrando, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se colocar de pé. Nós estamos lendo juntos ou acompanhando a leitura desse texto a partir do versículo 13. Do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Quem encontrou diz amém? Amém. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam que seria assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em toda a Escritura. E chegavam à aldeia para onde iam, e ele fez menção como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declinou o dia. E entrou com eles para ficar. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão em suas mãos, o abençoou, partiu, lhe deu, e abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tomaram rumo para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Poderia sentar. Amados irmãos e irmãs, a mensagem da ressurreição é a mensagem da nossa vitória. A mensagem da ressurreição traz esperança e vida ao nosso coração. Nós que servimos a um Deus a qual não vemos, nós que continuamente estamos na casa do Senhor para adorar, para cantar louvores, para ouvir a mensagem, a pregação da palavra, nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque nós temos um Deus que pode todas as coisas,
num Deus que ressuscitou dentre os mortos, num Deus que está vivo, à direita do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E quando você está aqui louvando, adorando o Senhor, cantando louvores a Deus, quando você está aqui chorando, derramando as suas lágrimas diante do Senhor, Ele toma as suas lágrimas, consola o seu coração, intercede por você, sustenta a sua vida, porque o nosso Cristo, Ele está vivo. E no domingo de Páscoa, a maior mensagem que nós podemos celebrar, compartilhar uns com os outros, é que o nosso Senhor Jesus está vivo. Aleluia. Mas isso eu sei, pastor, eu sei que Jesus está vivo. Esses discípulos aqui, a Bíblia diz que eles sabiam também que Jesus estava vivo. Eles sabiam, em primeiro lugar, porque foram os discípulos que acompanharam a trajetória de Jesus, que ouviam falar a respeito daquele homem, em algum momento, em determinado momento, resolveram seguir Jesus. E nós percebemos no Evangelho, no próprio Evangelho de Lucas, no final do seu ministério, antes da sua morte, inúmeras vezes, Jesus estava advertindo aos discípulos que ele morreria, mas que ao terceiro dia, ele ressuscitaria dentre os mortos. Esses discípulos provavelmente ouviram essa mensagem, porque o próprio texto que eu li aqui, eles afirmam isso dizendo, olha, é verdade que quando ele estava vivo, ele disse que ele ressuscitaria, mas nós não vimos. Outra coisa que afirma e mostra muito claro que eles sabiam que Jesus estava vivo, é que eles estavam reunidos naquele lugar, chorosos, entristecidos, mas de repente chegam algumas mulheres vindo do sepulcro, trazendo uma mensagem abençoada, valorosa para o coração deles, dizendo, olha, nós fomos de madrugada para banhar o corpo com óleo, para ungir o corpo do nosso Senhor Jesus, e quando nós lá chegamos, a pedra do sepulcro estava tirada do lugar, havia sido retirada do lugar. E quando nós entramos lá dentro, o corpo não estava lá. E nós, em primeiro momento, achamos que ele tinha sido roubado o corpo, mas aí de repente aparecem os anjos do Senhor e fala conosco uma mensagem maravilhosa. E os anjos disseram assim para as mulheres: porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui, ele ressuscitou. E aí, evidentemente, essa mensagem gerou uma alegria tão grande no coração delas, que elas retornaram e deram notícia aos discípulos. Esses dois que estavam voltando de Emaús ouviram isso, porque eles testemunham isso aqui. É verdade que nós ouvimos que as mulheres disseram. E aí, uma terceira coisa também mostra que eles realmente acreditaram, sabiam que Jesus estava vivo. Que aí os discípulos não acreditaram na palavra das mulheres. Não sei porquê. Por que será? Não acreditaram na palavra das mulheres. O homem sabe ouve, porque a mulher sabe edifica o lar. E a sabedoria é expressa com testemunho, e é expressa também com palavra de sabedoria. E diz a palavra que aqueles discípulos que ali estavam, eles foram correndo até o sepulcro para confirmar, para comprovar se realmente aquelas mulheres não estavam assim, dispersas, estavam enxergando coisas. E diz a palavra que os discípulos foram lá, alguns deles, e realmente encontraram o sepulcro vazio. E voltaram correndo para confirmar, é verdade, as mulheres estão dizendo, é verdade, Jesus está vivo, mas nós não vimos. Mas pelo fato deles não verem, eles deixaram de ver. Nós sabemos que Jesus está vivo, mas muitas vezes na nossa vida, porque ao invés de enxergar Jesus na nossa caminhada, nós vemos problemas, nós vemos dificuldades, nós vemos tribulações. Esses problemas, essas dificuldades, às vezes cegam até o nosso entendimento, o nosso saber a respeito da mensagem da ressurreição.